Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre o livro Ciranda de Pedra de Lígia Fagundes. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e, se possível, deixar um comentário. Isso ajuda muito no engajamento, até porque esses vídeos de resenha são bem difíceis de gravar aqui no canal. Eu tenho que fazer muita pesquisa, ler o livro de fato, são vídeos mais longos que exigem um pouco mais, então a sua contribuição vai me ajudar muito. Bom, eu confesso ainda estar processando, digerindo essa leitura, porque é um livro que me deixou muito pensativo ao finalizá-lo. Então, talvez algumas coisas que eu fale nesse vídeo não façam muito sentido, ainda estou organizando meus pensamentos com relação a essa obra, mas eu decidi já fazer esse vídeo de uma vez e deixar de procrastinar a realização dele, porque já tem um tempo que eu finalizei essa leitura, e é um livro que merece um vídeo só para ele aqui no canal, porque foi uma das melhores leituras que eu realizei neste ano. Esse não foi o meu primeiro contato com a escrita de Lígia Fagundes Telles. Eu já havia lido alguns de seus contos por meio dessa coletânea chamada Venha Ver o Pôr do Sol. Inclusive eu li muitos desses contos mais de uma vez, e aqui são contidos os mais famosos contos da autora, né? Como o próprio Venha Ver o Pôr do Sol. Nessa coletânea também está presente o Antes do Baile Verde, que provavelmente é seu conto mais conhecido. Tem o conto Natal na Barca, que eu já fiz um vídeo só para ele aqui no canal, no ano passado. E como alguns de vocês devem saber, se tratando de contos, a Lígia Fagundes Telles sempre foi a minha escritora favorita. E eu sempre tive essa curiosidade de entrar em contato com os romances dela, que muitas pessoas elogiam e tudo mais, e eu decidi começar pelo primeiro que ela publicou, que é justamente o Ciranda de Pedra. Esse é um livro que foi publicado originalmente no ano de 1954. Essa minha edição é da editora José Olímpio, publicada em 1984, mas hoje em dia esse livro é editado e publicado pela editora Companhia das Letras. Então não se encontra mais à venda essa antiga edição aqui, que eu comprei em um sebo recentemente. É um livro simples, ele não tem muitos extras, somente uma nota da editora no início da edição, explicando um pouquinho sobre a escrita da Lígia, a sua história e tudo mais. E em seguida tem uma ficha aqui de obras da escritora, né? Todas as obras que ela havia publicado até o momento. Bom, a Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo e tem uma certa história aí por trás da sua idade, né, da sua verdadeira idade, do verdadeiro ano que ela nasceu. Isso porque, infelizmente, em abril desse ano, ela veio a falecer e com isso surgiram muitas notícias, né, falando que a autora tinha morrido aos seus 98 anos, que havia nascido no ano de 1923, mas foram aparecendo aí alguns estudos que provavam que a escritora, na verdade, era 5 anos mais velha. Ou seja, ela havia morrido aos seus 103 anos e, na verdade, dessa forma, ela havia nascido no ano de 1918. Mas falando agora de sua escrita, então assim como nos contos, em seus romances ela trabalha muito com a sutileza, tanto nos acontecimentos quanto nas ações e diálogo entre os personagens, fora os diversos simbolismos que ela utiliza em sua narrativa e metáforas. Em alguns de seus contos, ela retrata um pouco da fé dos personagens, e isso está muito presente aqui em Ciranda de Pedra por meio da protagonista, chamada Virgínia. Então dificilmente você vai ler um livro de Lígia Fagundes Telles onde tem aquele conceito do bom e do mal, do vilão e do mocinho. Normalmente a gente não tem um grande vilão nas histórias de Lígia Fagundes Telles, isso porque ela sempre retrata seus personagens com muita realidade, naturalidade. Todos eles cometem erros e acertos. Mas vamos agora então falar de fato sobre o romance Ciranda de Pedra. Eu já aviso para vocês que esse vídeo conterá alguns spoilers da obra. Então se você não gosta de spoilers ou não leu esse livro, recomendo que feche esse vídeo e volte depois. Bom, narrado em terceira pessoa, esse se trata de um romance de formação, ou seja, uma história que vai acompanhar a vida de alguém desde sua infância até um certo ponto. Então, normalmente, romances de formação acompanham o desenvolvimento de algum personagem. Como exemplo de outro romance de formação que é bem famoso, é o próprio David Copperfield, do autor Charles Dickens. Só que, diferentemente de Ciranda de Pedra, David Copperfield é um livro que acompanha o personagem até a sua velhice. Enquanto aqui a gente acompanha a história da Virginia somente até a sua fase adulta, o início da sua fase adulta. Esse livro é dividido em 2 momentos, ou seja, em 2 partes. A primeira na infância da personagem e a segunda a partir do momento
em que ela sai do internato e volta aí para a casa de seu pai, já aí na sua vida adulta. Em sua infância, Virginia ela passa por dois ambientes diferentes. Ela transita entre duas casas. A primeira delas, onde ela fica mais tempo, é na casa de Daniel, atual marido de sua mãe. Acontece que recentemente seus pais acabaram se separando, isso porque Natércio, o pai de Virginia, descobriu que Laura estava o traindo com Daniel. Acontece que no casamento eles tiveram 3 filhas, Bruna, Otávia e Virginia. Virginia ficou com a mãe, enquanto Bruna e Otávia ficaram com o pai no casarão. Natércio é um homem muito rico, né? Mexe com negócios, empresas e tudo mais, então ele constitui aí aquela típica família burguesa. Enquanto Daniel é um rapaz muito mais humilde, então ele tem uma casa bem mais simples e tudo mais, e a Virginia não se conforma com essa separação de seus pais. Primeiro, que ela gostaria de viver no casarão junto de sua mãe, que é um local que ela teria todas as suas regalias, então ela tem uma certa inveja das irmãs por morar lá e ter tudo o que querem, fora que ela tem que conviver com o padrasto que ela se força a odiar, no caso. Ela não verdadeiramente odeia ele, mas por conta das influências de Bruna, que é sua irmã, e o seu pai, o Natércio, que sempre envenenam a cabeça dela, falando que ele é um homem mau, que ele foi um dos responsáveis por romper esse casamento e tudo mais. Acontece que em nenhum dos dois ambientes a Virginia se sente pertencente. Enquanto na casa de Daniel ela tem um ambiente bem melancólico e inseguro por conta do estado de saúde de sua mãe, que está bem crítico, não fica muito claro o que aconteceu com ela aqui na história, mas pelo visto ela enlouqueceu, inclusive ela ficou internada por um tempo, isso logo depois de ter se relacionado com Daniel, então não é especificado qual é a condição dela, a condição mental que ela tem, mas fica bem claro que ela está num estado bem vegetativo. Ela já saiu do sanatório, agora está em sua casa, mas mesmo assim ela não recuperou a sua lucidez. E é muito difícil para Virginia conseguir associar tudo isso, entender o que está acontecendo com a mãe. É muito dolorido e ao mesmo tempo muito difícil de acompanhar os diálogos entre as duas. Enquanto Virginia insiste em convencer a si mesma que a mãe está melhorando, a mãe, por outro lado, nas poucas conversas que as duas têm, não demonstra nem um pouco de lucidez, não consegue prestar atenção no que a filha fala, responde ela com coisas confusas e tudo mais. Ela se utiliza de muitas simbologias e metáforas para dialogar com a filha, e claro que isso vai afetar o desenvolvimento dela. Nessa mesma casa, eles contam com a ajuda da empregada, que é a Luciana. A Virginia também não gosta nem um pouco dela. No entanto, dentro desta casa, é com Luciana que a Virginia mantém mais contato, com quem tem mais diálogos, mesmo que esses diálogos sejam tanto quanto ríspidos por ambas as partes. A Luciana é uma pessoa bem astuta, né? Então ela consegue perceber muito bem os comportamentos de Virginia, o que ela está pensando e tudo mais. Em contraponto, uma vez por semana, ela sempre vai visitar o casarão do pai e lá ela fica com as irmãs e seus amigos. Acontece que durante a infância ela nutre toda uma visão muito idealizada do casarão. É como se lá fosse um local perfeito, onde só o pai a amasse de verdade, em que lá ela poderia ser feliz, mas o que acontece na prática não é bem isso. Naquele ambiente ela é totalmente excluída pelas pessoas. O seu pai não demonstra o mínimo de afeto pela filha, ele é uma pessoa muito fria, enquanto as irmãs sempre a excluem, tanto das brincadeiras quanto nas conversas. Isso fica muito claro em diversos trechos aqui da obra, onde a Virginia tenta a todo custo se inserir naquela roda de amigos, mas acaba sendo sempre rejeitada e tratada como um fardo. Então toda essa rejeição também vai afetar o desenvolvimento dessa personagem, que aos poucos vai começar a se tratar como se fosse uma própria inimiga. Ela tem uma autoestima baixa, ela sempre se acha feia, se acha um incômodo e coisas do tipo. Neste casarão, além de interagir com as irmãs e com o pai, lá moram também a governanta, que é uma mulher muito metódica, né? Ela sempre coloca muitas responsabilidades ali nas irmãs. E tem o grupo de amigos que é constituído por 3 pessoas, o Antônio, a Letícia e o Conrado. O Conrado é o mais velho do grupo, ele é vizinho de Virginia e ela nutre uma paixão por ele. Apesar da narrativa ser em terceira pessoa, esse é um livro muito introspectivo. A Virginia é uma pessoa que pensa muito, e muitas das vezes os seus pensamentos não são nem um pouco agradáveis, principalmente aí na sua fase adulta. E eu sinto que a todo momento na narrativa sempre paira ali um ar meio que melancólico. Um trecho que, na minha concepção, sintetiza muito bem essa sensação de não pertencimento que a Virginia tem e que também explica muito bem o título dessa obra é o seguinte: aproximou-se dos anõezinhos que dançavam numa roda tão natural e tão viva que pareciam ter sido petrificados em plena ciranda. No centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras.
Quero entrar na roda também, exclamou ela apertando as mãos entrelaçadas dos anões mais próximos. Desapontou-se com a resistência dos dedos de pedra. Não posso entrar? Não posso? Repetiu mergulhando na fonte, as mãos em concho. Atirou a água na cara risonha do anão de carapuça vermelha e sorriu sem vontade, e assim ficou vendo a água escorrer por entre os seus dedos. Os anões são uma simbologia para aquela ciranda de amigos que ela não consegue entrar, a ciranda composta pelas irmãs, o Conrado, o Afonso e Letícia. Virgínia não consegue se encaixar. Em um certo momento dessa narrativa, a gente vai ter um ponto de virada, onde alguns acontecimentos vão abalar bastante a Virgínia e a sua concepção que ela tinha com relação a algumas pessoas. Então vai chegar um momento em que a sua mãe vai vir a falecer, isso vai a prejudicar muito, ela vai ter que lidar com o luto, então é uma obra que vai abordar muito desse tema, né, o luto. Durante esse período, ela começa a se aproximar do Daniel. Inclusive, existe um trecho, um diálogo entre os dois, que é muito bonito, mas ao mesmo tempo muito triste, que fala muito da questão da morte e do luto. E a partir desse momento, o Daniel começa a se demonstrar uma pessoa extremamente cansada. E pouco tempo depois, ele vai se suicidar. E após isso, ela vai passar a morar com seu pai na Tércio, um desejo que ela tinha. Acontece que ao se inserir naquela casa e naquele grupo de pessoas de forma permanente, ela vai perceber o quão era rejeitada por todos. Mais uma vez, ela não se sente pertencente a um local e quer fugir a todo custo. Para piorar, vai ser revelado que o seu verdadeiro pai não é Natércio, e sim Daniel, aquele que acabou de morrer. Aos poucos ela vai perceber que Natércio a trata de forma diferente das irmãs, sempre com indiferença, como se ele quisesse a todo custo manter-se longe dela, até porque a Virgínia, querendo ou não, representa de forma materializada a traição da mãe. Para além disso, temos o tempo todo Bruna julgando, né, sendo a dona da razão aqui a todo momento na história. Ela é uma pessoa muito religiosa, então ela sempre se utiliza da Bíblia para falar mal da mãe e do Daniel, como se aquilo que tivesse acontecido com a mãe fosse um castigo divino. Isso fará com que aos poucos a Virgínia comece a tomar um certo repúdio realmente da Bíblia. E vai chegar um momento aqui dessa história, bem no final aqui dessa primeira parte, onde a Virgínia vai tomar uma atitude que vai meio que romper a sua fé. Ela vai pegar uma Bíblia e atirar da janela, e a partir daquele momento fica claro, de forma materializada, por meio de uma ação, que a Virgínia perdeu a sua fé. Por não estar aguentando conviver naquela família, em meio a todos aqueles segredos que a rondam, a Virgínia pede para que o pai coloque ela no internato do colégio de freiras. E assim vai ser, ela vai passar a morar naquele colégio de freiras, e com isso finaliza-se a primeira parte do livro. Então, ao entrar no colégio de freiras, é como se ela estivesse indo para uma terceira casa. Mas lá, ela também não vai se sentir pertencente mais uma vez. Até porque ela nem tem mais fé, ela não acredita em Deus e está num colégio de freiras. Mas de qualquer forma, ela vai estudar muito lá dentro. E logo no início da segunda parte do livro, que na minha edição se inicia na página 75, sendo que ele possui 150 páginas no total, então exatamente na metade do livro se inicia a segunda parte, a gente passa a acompanhar a vida adulta de Virgínia. E o tom da narrativa também muda um pouco, que na minha concepção se torna até um pouco mais melancólico, porque a Virgínia passa a ter maior consciência, ciência daquilo que aconteceu e acontece na sua vida. Inclusive ela percebe de forma mais clara toda a exclusão que ela sempre teve. Então a segunda parte se inicia com a Virgínia se despedindo ali das freiras, né, das suas colegas de quarto e tudo mais, e retornando para o casarão do pai. Então ela vai morar novamente com Natércio. E ao retornar, ela espera que tudo seja diferente, que aquela família esteja mudada, que as pessoas estejam mais estabelecidas e que talvez ela até consiga entrar naquela roda. Mas as coisas acabam acontecendo de forma diferente do que ela esperava. A casa em si, a estrutura da casa, começa a se encontrar em ruínas. E isso se reflete nas relações familiares. Bruna se casou com Afonso, mas eles mantêm um casamento bem estranho, por assim dizer. E não parece ser uma relação ali tão saudável e que envolve em alguns momentos até mesmo adultério, algo que a Bruna sempre abominou, mas que hoje, pelo visto, até mesmo comete. A gente vê muito da hipocrisia da personagem. Enquanto isso, Otávia, a cada dia que passa, se assemelha ainda mais à mãe, principalmente na aparência. Inclusive a aparência é algo muito colocado aqui dentro dessa história. A Virgínia ela não se parece com ninguém daquela família, o que causa ainda mais essa estranheza, né? Essa estranheza se torna até mesmo física, é como se ela fosse uma estrangeira, uma estranha dentro daquele local. E claro, ela vai reencontrar
Conrado, e ela vai perceber que ela ainda nutre um certo sentimento por ele. Nesse meio tempo, ela vai se aproximar bastante de Letícia, que elas vão começar a construir uma certa relação de amizade. Gosto bastante dos diálogos que as duas têm ao longo da história. Então a Virgínia retorna com o objetivo de unir aquela família, né, de ser pertencente ali àquela roda. Mas o que ela faz mais uma vez é começar a despedaçar, a desconstruir aquela roda. E no momento em que ela se dá conta disso, né, que ela mesmo tentando não vai conseguir se inserir naquele grupo, ela decide fugir novamente. Só que desta vez ela tem ciência da sua solidão e passa a aceitar melhor isto. Então no final do romance a gente vê que a personagem toma a decisão de ir embora e viajar sem rumo pelo mundo. E o que encerra esse livro aqui é um diálogo entre ela e Conrado, onde os dois confessam amor um pelo outro, e nesse momento eu já achei que a Virgínia ia querer ficar com ele e eles iam viver felizes para sempre, o que seria um final bem contraditório e bem chato para a história, até porque se ela aceitasse ficar com o Conrado, de qualquer forma ela tentaria de novamente pertencer àquela família, pertencer àquelas pessoas, algo que não fazia bem a ela. Mas felizmente ela não fica com Conrado, ela mantém-se firme aí na sua decisão de ir embora, e é dessa forma que termina Ciranda de Pedra, com Virgínia desistindo de pertencer a uma família, mas indo em busca de sua própria identidade. Um dos temas centrais de Ciranda de Pedra é justamente essa ruína da família, e isso me lembrou muito as obras de Júlia Lopes de Almeida, tanto A Falência quanto A Viúva Simões, que vão retratar muito essas relações familiares. Inclusive eu enxergo algumas semelhanças nas escritas de Lígia Fagundes Telles com a de Júlia Lopes de Almeida, então se você gosta dos livros de Lígia ou vice-versa, creio que você vai gostar dos romances dela também. Eu queria comentar rapidamente também sobre um artigo que eu li na internet relacionado ao livro Ciranda de Pedra, que se chama O Fracasso Familiar no Romance Ciranda de Pedra, que tem a proposta de analisar de forma crítica a representação familiar presente no livro. O artigo é bem longo, dividido em 3 partes diferentes, em que cada uma delas eles vão destrinchar algum tema. Além disso, eles também vão trazer um pouco do contexto social da época, da condição da mulher, vai falar dessa rejeição familiar e como isso impacta a Virgínia. Mas a parte do texto que mais me chamou a atenção é o capítulo 2, chamado de Para a Família que Não Salvei, onde eles vão trazer uma análise com base na psicanálise. Em um momento vai ser citado um ensaio publicado por Freud no ano de 1910, intitulado de Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância, onde o Freud analisa a infância e juventude do artista renascentista italiano e, sobretudo, a sua relação com a mãe e a quase total ausência do pai. E nesse texto, o Freud ele explica a necessidade da figura paterna. Em um trecho ele diz o seguinte: na maioria dos seres humanos, tanto hoje como nos tempos primitivos, a necessidade de se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é tão imperativa que o seu mundo se desmorona se essa autoridade é ameaçada. Já no próprio artigo tem o seguinte trecho: em suas observações sobre a arte de Da Vinci, Freud associa a ausência paterna à descrença em Deus, uma vez que para ele o afastamento do pai provoca o esfriamento na crença divina e na religião, referências substituídas pela figura paterna. Assim, um pai ausente acarretaria no desapego a Deus e à religião. A ideia é que a reação do desencontro por Deus é acionada a partir da falta de autoridade e eventual ausência do pai. Lembrando que isso é uma perspectiva do Freud, é uma teoria dele e não uma opinião minha, tá? Só estou citando aqui o que é dito no artigo. Eles explicam que destacaram esse trecho do ensaio de Freud por se tratar de algo presente em Ciranda de Pedra, particularmente em diversas referências cristãs e católicas que punem a relação de Laura e Daniel de modo implacável. Ou seja, explicando toda essa lógica, a Virgínia vem de uma família católica que era ligada a Deus e as suas maiores influências eram o pai e a sua irmã Bruna, que sempre reafirmavam essa punição divina contra a mãe. Em um certo instante, a Virgínia passa a questionar isso, ela descobre quem é o seu pai de verdade e passa a não ter mais fé e não acreditar em Deus. E isso vai de encontro com a teoria de Freud a partir do seu ensaio citado. E o ponto de virada que demonstra isso é o momento em que ela atira a Bíblia da janela. Ou seja, a personagem de fato não encontra amparo em absolutamente nada. Outro trecho desse artigo que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: o protagonista, cuja trajetória é marcada pela busca de afeto e por relações estáveis que nunca se efetivam, tendo de enfrentar a indiferença e o descaso de uma família que decai, sem referências a se apegar, a trajetória de Virgínia é marcada pela rejeição, somada a um crescente desencanto
e vazio existencial, sensações que reverberam em sua experiência por se culpar pelo esfalecimento familiar. Ou seja, é um trecho que traz à tona também esse vazio existencial de Virginia. Ela não consegue encontrar um propósito para a sua vida. E por isso ela sempre está em busca de vínculos que tragam-lhe afeto, mas ela nunca encontra. É interessante observar também que na segunda parte do livro, onde ela reencontra o Natércio, ela se depara com um homem muito mais fragilizado, principalmente na questão de saúde física. E de certa maneira, a Virginia em alguns momentos se sente um tanto culpada pelo estado de Natércio. E em um trecho desse artigo vai ser explicado melhor o porquê desse sentimento de culpa. Virginia se culpa por acreditar desde criança, quando decidiu ir para um internato, que Natércio não suportou a traição de Laura e por isso se tornou um homem misântropo e fechado em si, cuja presença da filha só o piora, por não permitir que ele a esqueça. E ao reencontrar um homem triste, curvado e envelhecido, Virginia age como se fosse a única responsável pela derrocada familiar e se amargura profundamente. O capítulo 3 do artigo vai falar mais sobre essa parte da casa e o espaço, que representa a família. Bem, eu vou deixar o link do artigo para vocês lerem-o na íntegra na descrição do vídeo, vale a pena. E é isso, pessoal. Ciranda de Pedra é um livro que vai te fazer refletir muito, que traz uma personagem bem complexa e muito interessante. A narrativa da Lígia Fagundes Telles é muito fluida e contagiante também, é uma escrita muito bonita. Como eu disse, ela se utiliza muito de simbologias, o que torna o texto ainda mais bonito e poético ao mesmo tempo. Fora que ele aborda alguns assuntos bem polêmicos para a época, como o adultério. Em alguns momentos ela vai abordar de forma sutil a homossexualidade e até mesmo o racismo. E é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso para vocês. Espero também não ter esquecido de falar nada. É porque eu tinha muita coisa realmente a dizer sobre esse livro aqui. E com certeza eu deixei passar muita coisa porque é uma história que dá muito pano para manga. Quero saber de vocês, se vocês já leram Ciranda de Pedra, ficaram curiosos, qual é a sua concepção com relação a essa história. Peço também para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, comentarem. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!